Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí no treinamento de Windows Server. Na última aula nós fizemos a subida, promovemos aí o nosso controlador de domínio. Então nós já temos ele aqui já ativo dentro da nossa infraestrutura. Porém é recomendado que você tenha mais de um controlador dentro da mesma unidade. Isso para garantir toda a parte de redundância. Em caso de falha em um, nós teremos o outro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma outra máquina que é essa máquina com Windows Server 2016. Essa máquina, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar essa máquina no domínio. Então, eu vou alterar a configuração de domínio dela. Vou fazer a inclusão dela no domínio IT Master Cloud.local. Ok. Ele deve pedir a senha do administrator. Deixa eu só ver que se está correto o nome. IT Master Cloud.local. Ok. Beleza. Vou colocar aqui o usuário administrator. E agora eu vou colocar a senha. Bom, máquina aqui ingressada no domínio, ok. Ele deve pedir para fazer reinicialização, então é até recomendado, antes de você promover essa máquina, fazer instalação do ADDS nela e promover ela a controlador de domínio secundário, super importante que ela já faça parte do nosso domínio. Então coloquei ela dentro do domínio, agora eu vou esperar novamente ela subir para que possamos concluir a configuração. Beleza, então a máquina aqui ela já está inicializando. Deixa eu logar nela aqui. Já vou logar nela direto, fazer a troca de user aqui. Vou logar nela com o usuário administrator, só que do domínio IT Master Cloud. Barra invertida. Pronto, deixa ele logar aqui agora. Beleza, terminou de logar aqui agora. Vou fazer acesso ao Server Manager. Aí dentro do Server Manager, vou pedir primeiramente para ele fazer a instalação do ADDS. Deixa ele chamar aqui o Server Manager. Vamos lá. Vou pedir para adicionar uma nova Rally. Skip. Rally. Aqui, ó, a máquina. Coloquei o IP nela 10.1.55, tá? Vou ter o endereço IP para a rede interna, que é o em 2016. Vou escolher a opção da DDS. Ele já automaticamente vai selecionar aquilo que ele tem de necessidade. Pedir para fazer instalação. Vou mandar instalar, se necessário, reiniciar. Beleza, então vamos aguardar agora a instalação. Bom, olha só, pessoal, depois que ele já está instalado aqui a função, vou fazer a promoção dele, ó, Promote this server. O procedimento é muito parecido, só que agora ao invés de criar uma floresta, já existe uma floresta. E como eu já loguei no domínio utilizando a conta do usuário administrator, por isso que eu até fiz o ingresso dessa máquina no domínio, ele já traz aqui preenchido, ó, a opção de adicionar domain controller no domínio existente. Ele já traz o domínio e ele já traz já as credenciais logadas do administrator. Então aqui agora é só avançar. Ele vai fazer uma checagem se realmente esse domínio se ele existe. Mesmo que sendo um controlador secundário, é necessário ter algumas funções específicas, como por exemplo, o DNS. É recomendado que você tenha um DNS que também, apesar de não ser obrigatório, porque se a primeira máquina, se ela cair, a gente vai ter que ter tanto um DNS como também um catálogo global para que ele faça as mesmas operações. Essa opção aqui, ó, ela foi ativada agora. Na primeira vez que eu instalei o controlador primário, ele não apareceu ela, que é o Read Only Controller, que é um controlador de domínio somente leitura. Não é recomendado que você deixe o seu secundário como Read Only DC. Caso você tivesse algum escritório, algum site,
Aí eu poderia criar um outro controlador e colocar ele somente leitura, mas nesse momento não. O site, ele dá a opção de escolha, mas por enquanto nós estamos utilizando o site default, por isso que ele traz a opção default first site name. E aqui eu vou colocar as credenciais. Essa é uma senha para você fazer recuperação, fazer restore. Vou avançar. Ele vai proceder agora com a checagem do DNS, avanço novamente. Beleza. A próxima opção que ele traz aqui, opções adicionais, é com relação à questão, por exemplo, de réplica. Que nós vamos pedir para ter uma réplica entre todos os domínios. Então, essa transição de informações, ele vai ser entre todos os controladores que estão dentro da sua floresta. Vai ser bidirecional. Tanto o usuário que você cadastrar nesse controlador secundário, como também os usuários que forem cadastrados no primário, eles serão transferidos, replicados de um para o outro. As informações de coloca onde ele vai armazenar a database, os logs e a pasta do sysvol. Confiro. Aqui um review de todas as configurações, dá para fazer a geração do script em PowerShell. Avanço novamente, checagem de pré-requisitos. Deixei ele fazer a checagem. Todos os pré-requisitos foram checados e está tudo ok. Alguns warnings, mas não nada de problema. Então posso pedir agora para ele fazer a instalação. Só aguardar ele fazer a instalação. Quando concluir, provavelmente a máquina será reiniciada e teremos o novo controlador já adicionado. Bom, terminou. Então agora ele vai fazer a reinicialização da máquina. Aí quando retornar nós vamos logar novamente para ver se todos os dados estão presentes aqui nessa máquina também, que é o nosso controlador secundário. Bom, olha só. Terminou de logar aqui, ó, de reiniciar a máquina, vou logar nela agora. Vamos dar uma olhada aqui como vão estar as informações internas dentro dele. Está terminando de carregar. Ó, IT Master Cloud, Administrator. Loguei com o usuário. Aí o que eu vou fazer? Esse aqui é o controlador secundário 2016. Vou, terminando de criar o perfil, vou acessar o Active Directory para ver as informações. Beleza, então logado aqui, ó, vou acessar o Tools e vou abrir aqui o Active Directory User and Computers. Terminando de fazer a carga inicial, que ele já traz o controlador. Dentro dele, se eu vier aqui na parte de Domain Controllers, ó, já aparece o 2016 e aparece também o 2019. Aí, se eu pegar, por exemplo, vou criar uma unidade organizacional aqui, ó, e essa unidade que eu vou estar criando, eu vou colocar o nome dela como se fosse, por exemplo, a unidade de São Paulo. Vou colocar aqui SP. Só para fazer as subdivisões, ó, São Paulo, depois a gente vê mais sobre isso. Vou colocar aqui a opção de Users. Vou colocar Users. Beleza? Vou criar só a unidade organizacional e depois eu mostro mais elementos ali. Se eu pegar aqui agora a 2019, vou acessar também a parte do Active Directory dele. Deixa ele abrir aqui também, abrindo. Aqui, ó, nós vamos ter, daqui a pouco provavelmente ele deve estar sincronizando e nós vamos ter aqui também a unidade organizacional que eu criei lá do outro lado. Olha só, pessoal, então só validando aqui, ó, tive que forçar o sincronismo das duas máquinas utilizando o comando repadmin. O que acontece é, depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas tem um serviço que é chamado de DFS, que é o que permite fazer o sincronismo, a replicação entre as duas máquinas. Então eu criei na máquina Windows Server 2016 a unidade
organizacional SP01, e você pode ver aqui, ó, que agora sim, replicando certinho para o Windows Server 2019, tá? Então nós já temos os nossos ADs fazendo todo esse papel de replicação. Depois eu vou falar um pouco a respeito do DFS. Inclusive a gente vai abordar alguns assuntos em cima disso aí. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, até pegando aqui ó, já o ensejo, eu vou abrir o DNS só para mostrar. Vamos ter também um treinamento específico sobre DNS. Mas o que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro momento, tá? O DNS, uma vez que ele é um pré-requisito, quando você for fazer a instalação do Active Directory, quando você promoveu ele a controlador de domínio, seja ele secundário, seja ele primário ali, um dos itens que ele colocou como sendo pré-requisito é exatamente você ter dentro da sua estrutura o DNS. E o que acontece é, o DNS ele é armazenado, as informações do DNS elas vão ficar diretamente dentro do banco do nosso Active Directory, ele é integrado. Então, quando você pega aqui, por exemplo, ó, se eu pego o Windows Server 2016, se eu venho aqui ó, em cima das zonas principais, pode ver que ele criou aqui ó, o IT Master Cloud. Se eu acesso as propriedades dele, rapidamente, só para vocês verem, ó, olha para você ver, está em modo running, tá o tipo dele, ó, Active Directory. Então, ele está sendo armazenado, todas as informações estão sendo armazenadas, ó, Store the Zone in Active Directory. Ele não está sendo armazenado diretamente dentro de um arquivo, e sim direto dentro do próprio AD. Toda a estrutura que ele criou aqui ó, foi a partir da instalação, quando nós promovemos ele. Ó. Então, toda a parte de estrutura TCP do nosso LDAP, aqui traz os dois servidores, KPSWD, Kerberos, controlador, o catálogo global, tá vendo? As zonas, as florestas, a estrutura aqui, ó, todas elas replicadas e funcionando. A mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Então, se eu pego, por exemplo, essa estrutura, como você pode ver, ele já está trazendo todas as informações de catálogo global, de estrutura do domínio. Então, toda ela configurada e armazenada dentro do nosso controlador certo de domínio. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês. Criação do controlador de domínio secundário, adicional, onde numa falha de um primário, nós teremos aí mais um controlador atendendo às requisições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo agora a gente vai trabalhar com a parte de configuração da estrutura do nosso DNS. Criando novas zonas, fazendo replicação, transferência de zonas, beleza? Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.